Olá pessoal, iniciando o módulo de treinamento de radioproteção, vamos falar um pouco sobre as grandezas e unidades radiológicas que são presentes no nosso serviço. Nós vamos falar rapidamente uma introdução e nós vamos falar sobre os principais conceitos associados às questões da interação da radiação, ou melhor dizendo, as consequências da interação da radiação com as pessoas, né? Então, contextualizando um pouco o nosso serviço, nós temos 5 salas que vão fazer o tratamento dos pacientes com radioterapia, usando feixes de fótons e feixes de elétrons. Nós vamos ter um sistema de imagem chamado OBI acoplado ao Trilogy e um outro acoplado ao TrueBeam, ou seja, nós conseguimos fazer imagens de radiografia e tomografia através desses dois equipamentos, nessas duas salas de tratamento. Muito interessante isso. No aspecto de simulação, ou seja, de nós fazer a identificação do posicionamento do paciente e das regiões de tratamento, nós podemos utilizar um simulador da Restes para radiografias, né? Nós temos também um raio-x móvel que nós vamos utilizar lá na sala da bracterapia HDR, uma bracterapia para tratamento ginecológico de pacientes. Nós temos 5 fontes de beta-terapia, ou seja, são fontes dermatológicas que são utilizadas para tratar lesões bem superficiais na faixa de poucos milímetros de profundidade. E temos 2 fontes de qualidade que também são de Strontium 90, que são utilizadas para fazer a verificação dos nossos equipamentos de medida. São 16 fontes de radiação, né? Excluindo ainda a ideia que nós ainda temos os aparelhos de CT espalhados pelo serviço, onde o pessoal vai fazer a tomografia dos pacientes, né? E outros tipos de equipamentos, por exemplo, ressonância, o PET, enfim. Mas são, dentro do nosso receptor de radioterapia, são 16 fontes de radiações, em torno de 80, 85 indivíduos ocupacionalmente expostos trabalhando. Então nós temos aqui uma justificativa de por que nós precisamos ter um certo controle em relação à presença da radiação em nosso serviço. E como é que nós vamos fazer o controle dessa radiação? Nós podemos utilizar algumas grandezas e unidades associadas. Então nós vamos falar das grandezas de atividade, exposição, dose absorvida e dose equivalente. Lembrando que na radioterapia, a dose absorvida ela reina como nosso parâmetro de referência em relação à toxicidade dos pacientes. Mas não é só os pacientes que recebem radiação na radioterapia. Temos também os indivíduos ocupacionalmente expostos, os funcionários, né, os colaboradores. Daí nós vamos trabalhar o conceito de exposição. E se não tiver trabalhador, não existe radiação? Negativo, claro que existe. As fontes elas produzem radiação de modo incessante. As fontes naturais ou os isótopos que estão presentes, por exemplo, na bracterapia ou na beta-terapia. Então nós vamos utilizar os conceitos de atividade para medir neles. E por fim, nós vamos falar sobre as consequências biológicas da dose absorvida. Usualmente nos indivíduos ocupacionalmente expostos, né? Mas podemos dizer assim, de modo mais focado nos órgãos, né? Ou nas regiões dos trabalhadores, né? Beleza. Um modo de nós fazermos um entendimento mais fácil dessas grandezas e unidades é fazer uma relação aonde que nós estamos vendo elas. Ou seja, a atividade, nós estamos procurando informações sobre o que gera aquela radiação. Quando nós falamos aqui de exposição, nós estamos falando em qual local que está sendo gerada essa radiação. Ou seja, a que distância da fonte, por exemplo.
Quando nós falamos em dose absorvida, nós estamos falando qual que é a intensidade de radiação que está chegando naquela pessoa. O quanto, qual a quantidade, né? E por fim, quando nós falamos de dose equivalente, nós estamos pensando o que aquele tecido, ou seja, o que aquele órgão está sofrendo como consequência frente a essa radiação. Não exatamente o desfecho clínico, mas o que é previsto para acontecer a esse órgão. Existe uma certa relação, existe uma certa toxicidade prevista? Sim. Então, essas grandezas, elas são associadas dessa forma, né? Vamos ver melhor agora no próximo slide. Vamos fazer aqui uma relação a um contexto que pode acontecer no nosso serviço. Exemplificando, acabei de usar uma fonte de bracterapia que vai possuir o elemento químico iridium 92, que seria uma fonte, né, que ela está sempre emitindo radiação a todo momento, independente se alguém quiser utilizar ela ou não, ela está lá decaindo, né? Então o que acontece? Imagina que nós temos essa fonte com uma atividade de 10 curie. E vamos supor uma situação onde ocorreu um acidente, onde um trabalhador tenha sido exposto a uma distância média de 1 metro. Depois dessa descrição do evento, né, o trabalhador pode ter sido irradiado por aproximadamente 2 minutos. Então definimos uma questão aqui. E de modo geral, tem que ser avaliado desse trabalhador alguns contextos, né, alguns possíveis órgãos que possam ter sido sensibilizados pelaquela quantidade de radiação que ele recebeu em 2 minutos. Então reparem que magicamente aparece ali os 4 identificadores, as 4 grandezas na descrição do nosso problema. Ou seja, quando nós falamos sobre um contexto na radioterapia, nós vamos falar qual que é a fonte que gera essa radiação, qual é a localização que a pessoa, que o indivíduo com o paciente exposto estava, frente à fonte, né, à distância de 1 metro nesse caso, qual que seria a intensidade, qual que é a dose, né, que a pessoa recebeu naquele contexto, naquele fato, naquele episódio. E por fim, qual que é a resposta que aquele tecido vai ter? Então, quando é feita uma descrição de algum caso clínico, de algum acidente, de algum contexto envolvendo a radiação, esses 4 elementos vão estar presentes. Então, assim fica um pouco mais fácil de conseguir associar ao nosso dia a dia esses contextos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 4 elementos. Então, começando pela atividade, né? Lembrando que é aquele associado à fonte de radiação. Ou seja, ela vai representar o número de transformações nucleares, desintegrações, que vão acontecer naquela fonte. Então, vamos ler essa fórmula que está escrita aqui. Ela significa que esse Dzinho aqui, ele significa a variação, né? A diferença. Ou seja, a diferença do número de átomos dentro do material em relação à diferença de um período de tempo. Isso vai definir a atividade. Ou seja, se existia 100 átomos de, vamos supor aí, estronço 90, e passando o intervalo de tempo, esses 100 átomos viraram 90, quer dizer que houve uma alteração, uma transformação nuclear de 10 átomos ali. Desses átomos que poderiam emitir radiação, né? Então nós vamos associar a isso a atividade do material. Essa unidade de medida, ou seja, o número de contagens vai ser em becquerel, ou seja, houve uma desintegração. Uma desintegração significa que é 1 becquerel. Ou seja, uma desintegração, né? Então, por unidade de tempo, no caso, né? Vamos pôr aí por horas.
Então nós vamos utilizar isso aí para fazer a descrição das nossas fontes, principalmente bracterapia e beta-terapia, que elas são as nossas fontes que estão sempre emitindo, que são fontes que trabalham com isótopos, né? Ou seja, é um material físico ali que ele tem que estar sendo blindado, ele não basta tu tirar da tomada que ele vai parar de gerar radiação, ele está sempre gerando radiação. Então, existe sempre um risco associado constante, né, a esse material. E nós temos que quantificar, tentar identificar, melhor dizendo, esse risco, e nós fazemos isso através da atividade. Agora, falando da exposição, nós estamos falando do quanto que aquela atividade gerou num determinado local, né? Ou seja, 1 metro da fonte, nós tivemos uma determinada exposição. Nós estamos falando o que aquela fonte, aquela atividade daquela fonte gerou em algum lugar. E o que está gerando, na verdade? Ele está gerando cargas elétricas produzidas no ar, ou seja, ionizações. É isso que é gerado. Esse é o elemento que é representado através da exposição. Então nós vamos usar como unidade de medida um Röntgen. Talvez a pronúncia não seja muito boa, mas o que ela vai representar? Vamos ler a equação aqui. Ou seja, considerando a massa que existe no lugar e considerando a carga que foi gerada, e esse Dzinho ele representa a diferença, ou seja, quanto de carga que foi criada naquele lugar ali e qual que é a massa que estava sendo associada naquele lugar, né? Isso é a exposição. Um exemplo, por exemplo, é quando nós tratamos da exposição gerada por um raio-x. Levantamentos radiométricos associados à radiologia diagnóstica são feitos através da exposição. Então, quando o pessoal verifica se a blindagem da sala está legal, se houve fuga de cabeçote, estão fazendo medidas de exposição a uma fonte de radiação artificial. Agora, nós falamos sobre a dose absorvida, que é aquela grandeza mais importante para a radioterapia. Então, ela vai representar a energia média entregue a um volume. Vamos tentar botar um pouquinho mais claro o que está acontecendo, qual são as sequências de passos, né? Então nós tínhamos uma fonte, essa fonte ela emitiu fótons para algum local. Nesse local, o que ela gerou? Ela foi gerar uma exposição. No slide anterior nós vimos que ela é representada por um X, de exposition. X é X em inglês. Então, essa exposição ela vai gerar cargas elétricas. E essas cargas elétricas, o que elas vão fazer? Como nós vimos nos slides, nas aulas de física das considerações físicas, as cargas elétricas elas vão percorrer o meio gerando pares de ionizações. Eu já falei aqui, acho que é o 4º ou 5º slide. Isso é muito importante. Esses pares de ionizações, o que estão fazendo na verdade? Está havendo uma deposição de energia no meio por esses elétrons. Então, quando nós falamos de dose absorvida, nós estamos falando da energia média que foi entregue a um volume. Daí, no caso, esse volume aqui, onde ocorreram esses percursos, essas trajetórias que essas cargas geradas pelo processo durante a exposição entregaram ao meio, né? Então a dose absorvida vai ser utilizada na medida de Gray. Ou então no nosso dia a dia na radioterapia nós usamos também centi-Gray, ou seja, que é igual a 1 Gray dividido em 100 partes. Isso é mais associado às prescrições médicas, elas são mais usualmente feitas em centi-Grays, né? Existe uma relação onde 1 Gray é equivalente a 100 rads, ou melhor dizendo, 100 rads são 100 centigrays. Essa unidade de medida de rad era a unidade de medida utilizada no passado, né? Quando começaram a trabalhar com os conceitos de radiação, de dose absorvida. Só que o que aconteceu? É mais natural para o ser humano pensar em pequenas quantidades, 1 Gray, 2 Gray, 3 Grays, do que pensar em 200, 300, 500.
Então, a unidade Gray foi denominada assim para ajustar a facilidade, a ordem de grandeza dos fenômenos, né? Em especial, vale notar que um Gray ele equivale a uma entrega de energia em cima de uma massa. Ou seja, vamos ler a equação. O Dzinho é a diferença, né? Então a diferença em cima, a diferença embaixo. A diferença de energia numa diferença de massa, ou seja, numa pequena quantidadezinha de massa. E isso é a definição de dose. E como nós vimos no lado ali, então nós temos que um Gray... Opa, ficou mal essa escrita, hein? Ela é 1 joule dividido por quilograma. Ou seja, o que é 1 joule? É tu subir 1 grama de água por 1 grau. De 20 a 21 graus, por exemplo, 1 graminha de água. Ou seja, uma quantidade de energia que talvez não aparenta ser tão grande, né? Mas é o modo como era feita as unidades, a medida da dose absorvida antes. Ou seja, se verificava num quadradinho o quanto de temperatura que tinha subido nesse quadradinho ao receber essas ionizações aí, essas cargas elétricas. Ou seja, tinha subido 1 grau, 2 graus, 3 graus, 5 graus. É um processo chamado de calorimetria. Ou seja, eles viam qual a quantidade de calor havia sido absorvido pelo material. Era assim que se verificava a energia que era entregue por um determinado volume. Então nós vamos usar essa ideia de Gray, de dose absorvida, no tratamento dos pacientes, né? Principalmente nas prescrições. É um conceito super importante. Ele é primordial para a radioterapia. Por fim, nós vamos ter o conceito de dose equivalente. Esse conceito de dose equivalente, ele se refere a, após ter sido feito uma absorção de dose por alguma matéria, qual foi o tipo de dano, ou como a própria CNEM fala, detrimento, que algum tecido recebeu. Ou seja, vamos pensar em detrimento como se fosse uma possibilidade de gerar um dano clínico, um desfecho clínico ruim. Então, a esse tipo de medida, acabou-se adotando a unidade de Sievert. Ou seja, reparem que a unidade de medida também é um joule por Gray, só que tem uma diferença grande. Existe aqui um fator R, ou seja, essa unidade que o pessoal chama de H. Ele é a soma, esse E esquisito aqui, ele representa a soma de todas as doses absorvidas multiplicadas por um W. O que é W? Esse W, ele vem do inglês weight, ou seja, ele é um peso, ou seja, é um ponderamento de acordo com o tipo de quê? De acordo com o tipo de tecido. Então vamos pensar assim, nós temos tecidos que são mais sensíveis à radiação, né? Então vamos pensar num cristalino, vamos pensar, por exemplo, em geral um tecido do tórax, e temos tecidos que são mais resistentes. Então nós podemos pensar, por exemplo, na ponta dos dedos da mão. Então certamente existe uma diferença do detrimento, ou seja, do prejuízo que pode ser causado a esse tecido. E isso aí pode ser interessante ter essa medida, né? Nós vamos ter no nosso dia a dia a presença dessa dose equivalente quando nós tiver alguma dose registrada nos dosímetros. Então, usualmente essa dose vai ser na ordem de milisievert, né? Ou seja, nós vamos pegar um sievert e vamos dividir por 1000. Essa é o nível de dose equivalente que usualmente o pessoal da radioterapia pode ter algum contato, né? E ela vai ser relativa ao que o corpo inteiro da pessoa recebeu, com o dosímetro sendo
considerado presente no tórax da pessoa, né? A não ser o pessoal que utiliza beta-terapia e tem aquele dosímetro de pulso. Mas é aí que nós vemos, então, o lugar onde aparece a dose equivalente, né? Ou seja, é no tecido do usuário, do IOE, né? Nos tecidos, né? No corpo humano, né? E finalizamos o estudo desses 4 conceitos, né? Vamos seguindo então para a próxima aula. Bons estudos!